Região em Foco. Boa tarde. Neste início de um ano novo, vamos tentar um olhar sobre o que foi 2021. E, inevitavelmente, a pandemia e todas as suas implicações surgem como assunto dominante. Porque, além das consequências trágicas em termos de saúde pública, com mais de 5.400.000 pessoas mortas e oficialmente confirmadas, a pandemia tem custos elevadíssimos do ponto de vista económico, social, mas também em termos de estabilidade e segurança global, se pensarmos na existência de mentes perversas e os exemplos já conhecidos da chamada guerra biológica. No nosso país já foram infectadas 1.539.050 pessoas, confirmados 558.312 na região norte e há atualmente 1.311 internados, 1.272.556 recuperados e 19.054 óbitos, 5.799 dos quais na região norte. A pandemia veio evidenciar as profundas desigualdades existentes no planeta. Enquanto nos países economicamente mais desenvolvidos os níveis de vacinação oscilam entre os 60% e os 90%, 70% em média, na África apenas 8% da população está vacinada. Na sociedade, vozes se manifestaram contra a tíbia atitude da União Europeia, Reino Unido, Suíça, Noruega e Singapura, que estão a bloquear a proposta que a Organização Mundial de Saúde está a debater para levantar temporariamente as proteções de patentes às fórmulas das vacinas, que, no entender do Sindicato Global dos Enfermeiros, poria fim à pandemia, tendo em curso uma petição a apresentar na ONU por considerar que se trata de uma clara violação do direito à saúde. O Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, diz que os fabricantes de vacinas estão a limitar a produção para manterem os preços altos. Com isso, atrasam a proteção da população mundial e abrem caminho a mutações mais perigosas do vírus, segundo a sua opinião. O esforço de tentar manter a economia em níveis sustentáveis obrigou os governos a um esforço suplementar e o aumento das dívidas públicas é uma realidade e, exemplificando, com a União Europeia, retomou-se a ideia dos eurobonds, os títulos da dívida soberana europeia, para o equilíbrio dos cofres dos Estados. Também não estão completamente resolvidas, assim como a crise económica e crises políticas na Europa, na África, América e no Médio e Extremo Oriente. Há alguns sinais positivos, como a retoma do crescimento na América e na Europa, mas sem conseguir ainda encontrar soluções que satisfaçam a necessidade de retoma no caminho da sustentabilidade. O projeto europeu, que alguns viram fragilizado com a saída da Inglaterra ou o Reino Unido, teve para já consequências negativas apenas para o país que deixou a União e os países considerados dominantes são agora a Alemanha e França. Alguns falam na retoma do velho eixo franco-alemão, com a Alemanha agora com nova liderança do SPD, em coligação com liberais e verdes, depois de 16 anos de liderança de Angela Merkel. A França tem este ano eleições e não é líquido que Macron renove o mandato. Na geopolítica mundial assiste-se à queda lenta, mas na aparência sem retorno dos Estados Unidos, visível na guerra comercial com a China, que projeções atuais apontam como a maior economia mundial em 2030. A tentativa americana, agora com Joe Biden, de liderança, de reunir naquilo a que chamou Cimeira das Democracias, não teve a adesão de metade dos países do planeta. No Médio Oriente, particularmente na Síria, Iraque e Líbia, a América apenas tem sido um fator de perturbação, tentando manter no terreno alguns daqueles a quem diz combater, na lógica estranha de que há bandidos bons e bandidos maus, e aproveitando para levar petróleo sem pagar ao Estado sírio. Rússia, Irão e Turquia têm hoje naquela região uma convergência que não era esperada antes. O papel dos Estados Unidos ali tem sido de proteger Israel, prolongando o sofrimento dos palestinianos e mantendo a tensão naquela zona do planeta.
O planeta Terra, o nosso planeta azul, esse continua com um futuro de sustentabilidade incerto, a julgar pela Cimeira do Clima, a COP21, desta vez em Glasgow, na Escócia, a julgar pela declaração final, considerada frágil pelas organizações ambientalistas e partidos ecologistas europeus. Basta só o exemplo, em Portugal, a Lei das Alterações Climáticas, a Lei de Bases do Ambiente, tem no horizonte o ano de 2045. Um dos resultados visíveis, além das imagens de distribuição e sempre dramática e muitas vezes trágica, é a tentativa de fuga à guerra e à fome de milhares de refugiados que nem sempre chegam ao destino e aos quais a Europa não dá resposta adequada e, em alguns casos, se criam restrições ao seu acolhimento. E é bom lembrar que países europeus como França, Inglaterra e a própria União Europeia, no seu conjunto, por ação ou omissão, contribuíram para o caos instalado no Médio Oriente. Também por isso se mantém a sempre dramática e muitas vezes trágica tentativa de fuga à guerra e à fome de milhares de refugiados que nem sempre chegam ao destino. No continente africano, apesar das divergências, hesitações e indefinições e da eclosão da violência, exemplo de Cabo Delgado em Moçambique, caminha-se para um mercado comum africano com mais de 4 dezenas de países já em acordo. Na América Latina, o Brasil, pela ligação com Portugal, tem uma atenção particular, esperando-se, segundo sondagens, que o tempo de Bolsonaro como presidente venha a terminar. Noutros países da América Latina, depois do México e Argentina, Bolívia, Peru, Chile e Honduras, mudarão as lideranças, voltando o continente a ter uma cor mais rosada. Uma referência ao recrudescimento, aliás, dos discursos de ódio e ideias de supremacismos que ganham alguns adeptos e que, neste tempo de pandemia, tentaram estabelecer confusões sobre a origem e tratamento da doença. No nosso país, elogiado pela gestão da pandemia, apesar das dificuldades e falhas, o elevado nível de vacinação, apesar do novo aumento de infecções com a variante Omicron, agora dominante, o Serviço Nacional de Saúde continua a demonstrar, com a dedicação de todos os seus profissionais, que merece mais atenção e investimento do Governo. O PS e a liderança de António Costa, na discussão do orçamento para 2022, não conseguiu convencer os parceiros de esquerda, que até aí davam mais sustentabilidade à governação, acabando por cair com o chumbo do orçamento e a consequente dissolução da Assembleia da República e marcação de eleições que se realizam no dia 30 deste mês de janeiro. 2021 foi também o ano do censo da população. Constatou-se a realidade comum aos países europeus de baixa demografia, menos 214 mil habitantes, e um país, metaforicamente dizendo, inclinado para o mar. Na região, assiste-se à recuperação otimizante dos setores mais afetados, têxtil, vestuário e calçado, enquanto o turismo vai registrando uma recuperação mais lenta. Um dado que é também um sinal positivo, o número de insolvências diminuiu 8,8% em Braga no ano de 2021. No nosso Conselho, este ano de eleições autárquicas, o PSD, agora sem coligação com o CDS, venceu por margem confortável, com o PS elegendo 4 dos 7 vereadores, 3 elegeu o PS, perdendo o CDS a sua representação, e António Cardoso foi reeleito para o terceiro mandato de continuidade e consolidação do projeto que continua a afirmar a agricultura, a floresta e o turismo como pilares do desenvolvimento e criação de emprego do Conselho em processo de envelhecimento da população. Assim, em traços muito gerais, uma visão de 2021 que propomos para análise aos nossos convidados, os professores José Marcos Fernandes, Armando Ferreira e Carlos Alberto Gonçalves. A todos boa tarde, obrigado por terem vindo, espero que tenham feito boas entradas neste novo ano. E começava por si, José Marcos, como foi visto o ano de 2021? A pandemia como dominante, naturalmente. Boa tarde a todos. Estamos no 9º dia de 2002 e por isso é ainda um momento oportuno para desejar aos meus colegas aqui de painel, ao Zé Luís, ao Armando e ao Carlos, um bom ano, assim como todos os nossos amigos vieirenses e ouvintes da Rádio Alto Ave. Bem, e o que é que será desejar um bom ano?
É evidente que toda a gente sabe que estamos numa crise. Uma crise chamada uma crise pandémica. Não é? E em todas as crises há valores que se perdem, há talvez valores novos que se adquirem e há valores que se conservam. Desde já manifesto uma preocupação, enfim, eu não queria ir a reboque do retrato sombrio que o Zé Luís nos traçou do estado do mundo neste tempo de crise pandémica. Mas, enfim, sou forçado a isso. Não é assim tão sombrio. Pois. Há sinais de esperança. Exatamente. E falaremos desses sinais também de esperança. Mas é claro que a palavra crise se justifica. E não é só a crise pandémica que nos roubou muitas coisas. Mas é também uma crise, e isso eu já quero aqui assinalar isso, que fiquei impressionado, e todos ficamos impressionados, com a segunda visita do Papa Francisco a Lesbos, e em que ele falou da tal crise, não é uma crise pandémica, de uma crise humana. E isso é que é realmente preocupante. Mas, para fazer essa análise que o José Luís nos pede, se me permitem, eu queria, em primeiro lugar, evocar aqui todas as vítimas da pandemia. Todos aqueles que nos morreram. O José Luís já apresentou esses números dramáticos, mas já foram homenageadas essas vítimas e evocadas nacionalmente em umas celebrações muito dignas. Portanto, eu quero aqui, de facto, associar-me às famílias que perderam entes queridos por força desta pandemia, sobretudo aqui do nosso concelho. Mas, se me permitem, nesta evocação eu queria aqui recordar, já que estou neste ponto de evocar figuras que nos deixaram, e nem todas foram por vítimas da pandemia, se me permitem, eu queria, em primeiro lugar, evocar aqui duas figuras nacionais. Sobretudo duas. Eu poderia referir 4, mas sobretudo duas. E duas porquê? Porque deixaram marcas no nosso concelho, porque passaram por aqui. Refiro-me ao ex-presidente da República, Jorge Sampaio, né? Jorge Sampaio, que visitou Vieira do Minho há 21 anos, portanto esteve aqui no dia 25 de maio de 2000, né? Na Serradela, sabemos, não vamos agora recordar, e recordo Jorge Sampaio. Teve direito a um cavalinho. Exatamente, toda a gente se recorda que a Associação de Garranos lhe ofereceu um dos garranos, que lhe deram o nome de Saúde, que ele depois devolveu novamente à Associação. Também deixou, quando vou à Agra, recordo que ele inaugurou o restaurante, agora chamado Agra na Boca. Mas recordo aqui, sobretudo, não vamos aqui tecer, não vamos fazer aqui a sua biografia, só queria recordar uma das frases, um dos pensamentos lapidares que ele nos deixou, que é: a solidariedade não é facultativa, é um dever. Ora bem, isto nós retemos assim dessas figuras, e ele deu exemplo disso, dessa solidariedade. Queria, em segundo lugar, recordar outra figura que também esteve ligada aqui, deixou marcas em Vieira do Minho, porque veio aqui inaugurar uma figura que, portanto, que nos deixou no dia 7 de abril de 2021, o Jorge Sampaio foi no dia 10 de setembro, mas que foi Jorge Coelho. Jorge Coelho esteve aqui em Vieira do Minho na inauguração da central de caminhonagem. Recordo-me disso. Ora bem, e porquê é que eu recordo aqui o Jorge Coelho? Não é só por ele ter estado em Vieira do Minho e nos ter deixado, é porque ele deixou uma lição que não pode ser esquecida. Do que é a ética de governante. Do que é a ética da governação. É um exemplo de um homem que fica na história. Enquanto outros ficam na lama, nós podíamos aqui recordar alguns que também nos vão deixando e ficam na lama, e estão na lama, mas há outros que ficam na história. E Jorge Coelho é um desses. E eu aqui recordo um gesto
um gesto nobre que os seus colegas de painel da Quadratura do Círculo, o José Pacheco Pereira, o António Lobo Xavier, a homenagem que eles lhe fizeram, instalando um banco de pedra na Serra de Sintra, junto ao mar, virado para o mar, com o nome dele, com este propósito, para que todos aqueles que passem por este lugar e se sentem ou vejam este banco, se recordem de uma lição de nobreza e dignidade que este homem nos deixou. De ter assumido a responsabilidade da sua governação. Toda a gente, não estamos aqui a recordar, portanto, estamos a falar da ponta de Entre Rios, que ele não teve culpa, mas assumiu a responsabilidade. Isto é nobre, isto é digno e, portanto, tenho que... deixem que evoque. Claro que morreram outras figuras bem controversas, paciência, o Otelo Saraiva de Carvalho, aqui em Vieira do Minho também tivemos um outro que foi aquele de Roças, o Carlos Antunes, duas figuras assim, mais controversas. E desculpem agora, a nível local... sim, mas exatamente, esta na figura a nível local era o Carlos Antunes, que faleceu no dia 23 de janeiro de 2021, portanto... O companheiro de Isabel do Carmo, que ainda está exatamente, mas uma figura controversa. E temos depois outra figura, que foi o meu amigo, o Luís Gomes, que nos deixou, portanto, logo no princípio do ano, no dia 3/1, que foi o único e o último presidente da minha freguesia enquanto democrática e independente. Não houve nenhum outro neste tempo da democracia e da freguesia como independente, e foi, como já sabem, o autarca que mais tempo esteve no exercício das suas funções, acho que em todo o Concelho de Vieira do Minho. E depois, claro, queria recordar aqui uma outra figura, que foi o ex-presidente da Câmara, o professor João Costa, que nos deixou no dia 28 de janeiro de 2021. Eu lamento que nenhuma notícia histórica, mas está aqui o Carlos, até se pode dizer, se foi feita alguma homenagem. Claro, quando ele fez os 100 anos, sim, mas desde então eu não vi evocação nenhuma, até consultando a nossa imprensa, comunicação social, nenhuma referência a esse homem. Eu quero aqui recordá-lo por um assunto muito, muito especial. É que em 1988 eu contactei poucas vezes com ele, mas falei com ele a propósito de uma obra que queríamos fazer na minha freguesia e pedimos o auxílio da Câmara. E ele generosamente prometeu e disse-nos assim: mas tenham muito cuidado, consultem pessoas especializadas para não cometerem o erro que eu cometi, que eu confiei nos meus técnicos e apontou-nos para o edifício da Caixa Geral de Depósitos, não é? E disse, e temos agora aqui, claro, o nosso prédio contínuo, e eu fui induzido neste erro. E foi associado a esse, como já temos falado até com o Zé Luís, foi a destruição da Casa dos Magistrados e foi a depreciação da Casa da Laje. Portanto, eu digo isto pelo seguinte, e se quiserem à frente podemos falar disso, porque estamos na iminência de cometer no nosso Concelho um erro histórico muito semelhante a esse. É o tema do Centro de Saúde. É o tema do Centro de Saúde. Quanto aos acontecimentos, claro que é o maior a nível global é certamente o da crise sanitária mundial. Nós temos que, de facto, aprender a conviver com este novo normal. Perdemos, de facto, muitas coisas. Perdemos a proximidade com as pessoas, perdemos a ideia da comunidade e outras coisas. O Zé Luís já falou, portanto, também me preocupa a instabilidade. Eu não falei, eu introduzi a conversa desta maneira. A instabilidade geopolítica que existe no mundo. Mas também aqui, já agora, queria, e termino neste ponto, porque tenho que dar a palavra aos meus colegas, quando já falei da crise humana no Mediterrâneo, que é terrível, não é? O Papa disse que
o Mediterrâneo está a tornar-se um cemitério frio sem lápides. Não permitamos que este mar das memórias se transforme no mar do esquecimento. E peço-vos, paremos este naufrágio da civilização. Isto é, de facto, gravíssimo, mas a outra nota positiva com que quero terminar isto foi o seguinte, é que os 5 governos que são membros permanentes do Conselho da Organização Mundial das Nações Unidas, portanto, os países que são os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido e a França, fizeram uma declaração que, de facto, é, sim, um raio de sol no meio deste céu escuro em que nós estamos, e nesta tempestade, porque, de facto, nós estamos numa tempestade. O Papa tem dito que nós estamos no mesmo barco, mas há quem diga que não. Estamos todos sob a mesma tempestade, e isso cria em nós esta consciência de sermos todos sermos a tal fraternidade, também gostava de falar disso, mas há quem diga que nós não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no meio da mesma tempestade, e uns estão a escapar-se melhor e outros pior, dependendo do barco em que estão. Bom, mas há o tal raio de sol, é o seguinte, é que esses 5 membros permanentes, esses da ONU, Conselho de Segurança, fizeram uma declaração... Chama-se Conselho Permanente. O Conselho Permanente da ONU, e esses 5 países fizeram uma declaração que, de facto, nos dá algum conforto, que reconheceram isto, de renunciar ao uso de armas nucleares, porque disseram que uma guerra nuclear não teria vencedores nem vencidos. Isto, de facto, é uma coisa que parece evidente, quer dizer, como é que se está a investir nessa energia nuclear sabendo que não pode ser usada como arma, porque isso não é guerra nenhuma. A vez em que foi usada teve o efeito que se conhece. Porque isso seria um genocídio, é o absurdo máximo, e é também um sinal desta doença desta nossa humanidade, não é? Desta crise humana. Assim, de momento, era isto que queria dizer. Mas, Alberto, a pandemia como domínio do ano, influenciando tudo, para o bem e para o mal. Antes de mais, um cumprimento a todos aqueles que nos ouvem, em especial aos vieirenses, aos imigrantes e aqui aos colegas de painel. Desejos de um bom ano, na medida do possível, sabendo que estamos a falar em crise, em pandemia, problemas sociais e humanos terríveis, e que nos fazem, ou devem fazer pensar, e devem fazer com que nós tomemos posições, muitas vezes temos que adaptar-nos a muitas coisas. Para além de nos adaptarmos, temos que ser incisivos nas ações que tomamos, quer contra o problema que ainda agora estávamos a falar dos direitos humanos e dos migrantes, de todos esses problemas, mesmo a questão nuclear, como também a questão da pandemia. E a pandemia, se calhar, dentro destes problemas todos, é aquele que nós sentimos mais na pele, porque é aquela que está mais perto de nós e é aquela que no dia-a-dia nos condiciona. Infelizmente, nós julgávamos que no final de 2021 as coisas estariam melhor, e estiveram, mas estamos cientes que os números não vão ficar por aqui, e os contágios estão cada vez a aumentar mais. Aspecto mais positivo, e já agora, o aspecto mais positivo que eu posso salientar em relação à pandemia foi a vacinação. Realmente, nós hoje olhando para os dados que temos e comparando com os dados de há um ano,
nós com os casos... O número de casos como está a acontecer, o número de que contágios. há hoje, comparando com as mortes, seria mortes bastante trágico, mortes não é? internamentos. Nós, o ano passado, estaríamos à volta de 80 mortes com menos de um terço dos casos. Este ano estamos, ainda esta semana, ronda aos 38, 39 mil casos e não chega aos 20, penso eu, mortos. Isso quer dizer que, de certa forma, a vacina ajudou, Tem razão, então, os críticos, não só da União Europeia, como daqueles países que estão referidos, Inglaterra, Malta, a Suíça e Singapura, de que as patentes das farmacêuticas produtoras que tiveram, como se sabe, foi algo de fantástico entre os investigadores e técnicos dessa área para em tão pouco tempo nós às vezes vacinas com eficácia, mas não seria justo que não acontecessem coisas como esta, na Europa uma média de 70%, aliás, em África 8%. Aliás, o que nós estamos a viver agora com o Omicron é exatamente resultado dessa falta de proteção da população. E de se a distribuição de vacinas fosse equiparada pelos vários continentes. Fosse mais equitativa, digamos. Sim. Hoje, se calhar, não estaríamos com esta variante. O que é que acontece? Nós, Ocidente, nunca houve falta de vacinas, já vamos na terceira dose, há a possibilidade até já de uma quarta dose. Já que vai na quarta. Ao contrário, vemos povos e continentes que não têm tido acesso. Esta falta de solidariedade realmente é de lamentar. Mas eu julgo que o facto de não haver não é tanto culpa, isto é, da não responsabilidade. Esta responsabilidade não é tão culpa de não haver o produto, porque o produto há e se nós temos acesso a elas, também os outros países poderiam ter. Agora, essa distribuição e essa produção... Foi criado mesmo um programa para isso? Continua centralizada nos mesmos, e os mesmos laboratórios, e isso também é uma coisa que nós não podemos esquecer, é que os laboratórios que estão a produzir as vacinas neste momento foram financiados pelos cofres da União Europeia e países e outros países. E outros países, e nunca houve um investimento tão grande como aquele que aconteceu nestas vacinas. Porque os próprios países adiantaram o dinheiro sem terem a certeza que a vacina seria eficaz e poderia trazer o efeito que trouxe. Portanto, se os países, os governantes, acreditaram nos laboratórios, também se calhar agora não ficaria mal a esses mesmos laboratórios também contribuírem um pouco para essas regiões que não têm tido essa possibilidade da vacinação. Até porque, em alguns casos, já obtiveram um lucro bem justo do seu próprio investimento. O que acontecerá é mais exemplos iguais a este. Nós iremos continuar a tomar doses atrás de doses e continuarão a aparecer outras variantes porque há uma parte substancial da população que não está protegida. Ou então vamos optar por construir muros e não deixar passar ninguém. Não permitir que... Com os efeitos das companhias aéreas nos transportes, por exemplo. Realmente é uma questão muito importante, mas é uma questão que tem que partir do consenso dos governantes e nomeadamente
o António Guterres, à frente das Nações Unidas, tem chamado a atenção para esse facto e nomeadamente, o Durão Barroso também à frente de uma... Também tem uma apreciação muito crítica disto. Julgo eu que é dentro das Nações Unidas também, um departamento que tem procurado fazer essa distribuição. Agora, não está a ser eficaz, como estamos a ver, e teremos que ter... Justifica-se, portanto, que os enfermeiros tenham tomado a posição de enfermeiros ou outras pessoas, foram eles, porque o têm sentido muito, são dos que estão na linha da frente, e entendam o valor da vacinação, quer para a saúde das pessoas, quer mesmo para a resposta melhor que possam dar no seu trabalho. Mas quanto a falta, de facto, é que a questão das patentes, que da libertação das patentes durante um período seja resolvida. Começa a não haver dúvidas que a vacinação realmente tem uma influência e dá uma proteção com uma eficácia muito alta, bastante grande, e sem nós conseguirmos esta proteção a nível mundial, não poderemos ir a lado nenhum. É evidente que isso afeta tudo aquilo, porque a pandemia, o que é que acontece? Para além de nos afetar a nós, doentes, as pessoas, não é? Ao afetar a saúde, mas também afeta de forma significativa tudo o que anda à volta, de uma forma transversal. Nós deparamos-nos com a economia com problemas, deparamos-nos com todas as famílias com problemas, com tudo. É transversal ao nosso dia-a-dia, ao nosso cotidiano, e não podemos de forma ligeira de abrandar nem dispensar alguém ou pôr alguém de parte neste momento. Como se diz agora, não deixar ninguém para trás. Ora, quem deve ter, ou quem deve seguir à frente e quem deve participar? É evidente, quem mais pode. E quem mais pode são os países que têm mais poder económico e que têm potencialidade para depois chegar e levar esses medicamentos aos países mais necessitados. Agora, também isto não quer dizer que nós estamos em crise, é evidente, crises do grego, tem um sentido negativo, mas também tem um sentido positivo de tomar uma posição e de avançarmos. Portanto, também às vezes as dificuldades também nos levam a que possamos arranjar novas oportunidades. E terá que ser sempre nesse sentido. E será que essa é uma das lições fundamentais? Estava a ouvir-te e a reconhecer isto, que de facto nesta tal crise o elemento novo que tem que se adquirir é este sentido da tal solidariedade. Isto é, o que o Carlos está a dizer é verdade, que podem fazer muros, mas este terrorista não respeita muros. Ele passa, podem pôr guardas nas fronteiras, mas este terrorista é muito especial. No fundo, é tomar isto como se toda a gente em África e nos países asiáticos, aqueles países que estão mais atrasados na vacinação, se eles forem vacinados todos, como o mundo ocidental, nós devemos nos sentir mais seguros. Enquanto nós não tivermos essa ideia de que se eles não estiverem bem, nós também não estamos, isso nunca chegaremos a lado nenhum. E se não for bem, é mal, Carlos, porque é o seguinte, agora também muitos não querem ser, alguns estão já até, enfim, meus conhecidos,
que decidiram vacinar-se porque não os deixam entrar nos restaurantes, porque não deixam entrar aqui, não é por convicção. Mas isso é outra questão, é outra parte do problema. E os países ricos também vão ter que reconhecer que têm. Isto é outra parte. Os pobres não se salvam. Mas isso é também uma questão, outra parte do problema criado, que é o de a restrição às liberdades individuais. Eu não posso. Isso leva mas isso é um pois leva. É também uma das partes do problema. Não se pode falar, não se pode alegar, portanto, o impedimento às liberdades individuais quando o que está em causa é o de todos. É o de todos. É o bem geral. É o total. É o global. Ora, antes de intervir, logicamente que tenho que saudar aqui os meus colegas de painel, desejar-lhes um ótimo 2022, assim como a todos os ouvintes da Rádio Altoada que nos estejam a ouvir e, em especial, os meus amigos, porque são aqueles que estão comigo nas horas boas, mas também são aqueles que estão comigo nas horas más. Falarmos no ano de 2021, fazer uma análise retrospectiva, logicamente que é um pouco como aquela situação do copo meio cheio ou vazio, copo meio vazio. Porquê? Porque há sempre opiniões diferentes que temos que respeitar e sabemos, inclusivamente, que mesmo sendo o 2021 um ano de crise, mesmo sempre que há uma crise nunca afeta todos de igual modo, não é? Por isso, há diferentes maneiras de ver. Na minha opinião, 2021, é para isso que eu cá estou, 2021 foi um ano mau. Foi um ano horríveis. Foi um ano que nós jamais queremos que volte a acontecer. E eu posso elencar aqui um conjunto de acontecimentos para fundamentar este meu ponto de vista. Vejam, por exemplo, a nível das catástrofes naturais. 2021 foi um ano cheio, pela negativa, de catástrofes naturais. O tufão nas Filipinas. Os tornados nos Estados Unidos que bateram todos os recordes. O incêndio apagado com neve. Nunca houve. O incêndio apagado com neve no Colorado. Nunca houve tantos tornados nos Estados Unidos como em 2021. Vejam, as chuvas torrenciais na Alemanha e em Espanha, que lançaram a destruição e a morte. E mais recentemente, que ainda cheira o vulcão em Las Palmas. Só por isto, em termos de catástrofes naturais, 2021 foi um ano de má memória. Depois, claro, a Covid. A famigerada Covid. E as várias mutações que arrastam consigo. Prevê-se, inclusivamente, que Portugal registra 3,5 milhões de infectados no próximo mês de março. Até ao próximo mês de março, Portugal poderá registrar 3,5 milhões de infectados. O dobro dos atuais. Outro aspecto para realçar a minha posição é o drama das migrações. O drama das migrações no Mediterrâneo e agora a questão das fronteiras. As fronteiras da Polónia. As fronteiras físicas, o barrar e impedir, numa palavra só, a desumanização. Mas um lugar que conhece bem, a fronteira de Israel, o muro de Israel. Já lá estive, mas essa não é de 2021, esse é praticamente desde 1950. Depois, outra coisa que temos que refletir, e eu como historiador, a permanência de focos de tensão, que nós pensávamos que eles já tinham desaparecido. Os focos de tensão no Afeganistão, na Síria. Vejam a questão da Ucrânia versus Rússia, os Estados Unidos versus China e o RSS. Sabem o que é que me faz lembrar? 21. Faz-me lembrar o ambiente de Guerra Fria que se viveu a partir de 1950, a partir da Segunda Guerra Mundial. É um pouco o ambiente que nós estamos a viver. E claro... Sim, e que julgávamos que não tornávamos à Guerra Fria. Pois, o grande erro, Carlos, o grande erro da humanidade é pensar que as coisas do passado não se tornam a repetir. Há um presidente da Finlândia que aqui há uns anos largo disse assim, isto é um pouco também em abono à minha apaixonada história. Ele disse, se eu mandasse nenhum político
que ocupa lugares de responsabilidade, deveria ocupá-lo se não conhecesse história. Se não lesse a história. Porquê? Porque muitas das coisas que agora estão a acontecer, elas já aconteceram. Ora, se quem tem poder de decisão conheceu através da história, estaria mais bem preparado para, de certa forma, não digo evitá-los completamente, mas para diminuir os seus danos. E, logicamente, por falar na Covid-19, claro, as suas consequências. E vamos falar no caso de Portugal. Cerca de 13 mil empresas encerraram. Há uma recuperação agora, como se... Encerraram. Reparem, há falta de matérias-primas. Há falta de mão de obra. E depois, claro, a inflação. A inflação é um imposto encoberto. A inflação é um imposto disfarçado que nós vamos ter que aguentar. E isto vai quê? Por causa da Covid, especialmente, isto vai obrigar a que haja, em que os vários países tenham um fundo de gestão da crise para ultrapassar estes problemas. Ora está, há países que vão conseguir isso. Há empresas que vão conseguir isso, mas há outras que não vão. E isto vai trazer problemas graves. Vejam recentemente o caso de Portugal. Estavam aqui duas importantes equipas de futebol holandesas, o Ajax e o Vitesse, que se calhar cada um com mais de 50 elementos entre jogadores, staff, etc. Estavam ali a fazer um estágio no Algarve e foram-se embora. Sabem porquê? Por causa da Covid. Se havia dúvidas, aqui está. E depois... A outra dia não chegou a 50%. E depois um aspecto que agora, que infelizmente já estava a acontecer, mas que agora se está a agravar com o caso da Covid. A Covid veio acentuar a proletarização da classe média. A desvalorização da classe média. Reparem que... E a desvalorização da tal geração de portugueses e pessoas melhor qualificadas. Que estarão aí. Reparem, qual é a grande preocupação neste momento, e em parte até se compreende, é que quem vive mal, o chamado proletário, os precários, subam. E o que é que nós estamos a assistir? Muito bem, por um lado, estamos a assistir a uma aproximação dos ordenados mínimos aos vencimentos médios da classe média. Mas, em contrapartida, nós estamos a disparar a grande velocidade a classe média da classe alta. E há aqui uma coisa que a história nos disse. E a própria Revolução Industrial do século XIX disse-nos: não há nenhum país com futuro se não tiver uma forte classe média. A classe média é o motor de qualquer país. E reparem que isso está a ser posto em causa. E, em contrapartida, a disparar as minorias cada vez mais poderosas. 21, o que é que mostrou 21? Nunca houve tantos carros acima de 100 mil euros vendidos como em 2021. Em 2021. Pobres, só vai haver pobres e exatamente. Porquê? Porque estão a estagnar, estão a destruir a classe média e agora há dois polos. E quem vai sofrer todas essas consequências é, logicamente, como se sabe... Mas isso não é a administração pública que tem que deve, não é? Deve moderar, isto é, e fazer o equilíbrio, e o equilíbrio faz-se através dos impostos. Que é esse o que o Estado pode fazer. Porque não pode intervir nos negócios privados, não é? O que tem feito a geringonça é isso, e afinal não dá resultado. A geringonça acabou. O aumento dos impostos, aumentar a quem? A quem mais tem. Aumentar os mesmos. Exatamente. Não é? Olha, o problema é a questão de aumentar na França, Richelieu, na França, classificou o povo como os burros de carga do Estado. Porquê? Porque eram os únicos que pagavam impostos e que estavam sempre a pagar impostos. Mas porquê que não se pagam impostos em função dos rendimentos? E quem tem um rendimento que vale a pena... As classes mais altas, além de poderem pagar muito mais, têm depois todo um elan, toda uma estrutura que consegue uma política dissuasora que os outros não conseguem. E agora,
E fugas, e capacidade de fuga. Sim, sim, é exatamente isso, é a fuga. Vejam, Nós não conseguimos chegar ao offshore, porque não podemos. Vocês vejam, inclusivamente, estes julgamentos mediáticos que nós vemos todos os dias na televisão, que se arrastam e não se arrastam por uma razão qualquer. Tem as devidas explicações. Porque tem meios de defesa capazes de poder arrastar. E agora, pegando um pouco naquilo que disse, principalmente o meu colega Marcos Fernandes, sobre figuras, eu nunca estive tão certo, tão identificado como aquilo que foi realmente aqui dito. Nomeadamente, o professor João Costa. O professor João Costa, eu passei dias e dias em casa de João Costa. Porque aqui há uns anos, a Junta de Freguesia de Vieira do Minho incumbiu-me de uma missão espinhosa. Fazer uma apresentação sobre os 75 anos da freguesia, da criação da freguesia. Ora, 75 anos é demasiado recente para a história. Mas é, ao mesmo tempo, demasiado antigo. Grande dilema. Mas grande ajuda. O João Costa. Conversei com ele. O que aquele homem... Aquilo era uma enciclopédia. Morreu neste momento o João Costa. Não morreu apenas o João Costa. Morreu também toda uma sapiência. Toda uma consciência de valores que se calhar a política... Precisava. Não. Que a política não revelou. Que não revelou na política. O João Costa, como político, ele era muito mais do que aquilo. A conjuntura, muitas vezes o ambiente, muitas vezes as equipas, porque ele era um homem de um humanismo muito grande. Depois falou-se também aqui assim no Jorge Coelho. Jorge Coelho, que eu tive a honra de receber enquanto presidente da Assembleia Municipal. E o mesmo aconteceu com Jorge Sampaio. Aliás, por coincidência, após a morte de Jorge Sampaio, apareciam várias imagens de arquivo. E, por várias vezes, apareceu uma imagem de arquivo com ele em Vieira do Minho, ao meu lado, no Salão Nobre, e ao lado de Travessa de Matos, porque era o Travessa de Matos o Presidente de Câmara, e eu estava na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal. Depois também, claro, identifico-me em absoluto com tudo aquilo que foi dito. Mas queria também aqui referir uma figura internacional. Desmond Tutu. Temos que falar. Esse senhor, juntamente com Nelson Mandela e juntamente com o nosso Jorge Sampaio, eles foram quê? Eles foram consciências morais de valores da democracia, da liberdade, da justiça. Desmond Tutu tem uma frase que é a seguinte: VIPs. Não há VIPs. O que é isso de VIPs? VIPs são very important persons. Pois, são pessoas importantes. E as pessoas importantes somos todos nós. Mas é assim na República, não é? Somos todos nós. E são estas pessoas e o seu legado que nós temos a obrigação de preservar e de divulgar. E sabem qual é o verdadeiro conhecimento? Um conhecimento não serve para nada e um conhecimento não presta para nada se nós não o transmitirmos. E é esse o papel. E a Rádio Alto Ave e o papel da Escola da Rádio. E o papel da Rádio Alto Ave neste aspecto pode também ser isso. Aliás, ainda foi agora nesta altura do final de ano que o Papa também falou nisso, na questão das pessoas mais velhas e daqueles, como em Espanha dizem, os maiores, que são eles o rosto da história, são eles quem tem a história e que têm a obrigação de a passar aos jovens, que serão os jovens do futuro. Exatamente. Portanto, só depois dessa transmissão do conhecimento, de sabedoria, é que os jovens
terão as competências e a capacidade para o futuro. Se nós pagarmos... Mas ainda recentemente aqui falámos dessa situação. Desse legado, e se nós o metermos numa caixota, ele não serve para nada. Todo conhecimento só tem valor se ele for trabalhado. Mas enquanto ativo, ainda discutimos aqui recentemente... Não deixemos que o mar das memórias do Mediterrâneo, que foi um mar que uniu, não se transforme num mar do esquecimento, não é? Quer dizer, isso... Ora, e a história no sentido em que cada um de nós é um historiador. A história tem precisamente esse papel. É um sujeito da história. E essa obrigação. Cada um de nós é um sujeito da história. É um sujeito da história. Sim, claro, exatamente. É um sujeito da história, mas é o sujeito da história dos anais da história do século XX, que é, inclusivamente, os grandes e os pequenos acontecimentos, os acontecimentos das pessoas importantes e das pessoas menos importantes. Mas vamos prosseguir, ainda já, mesmo passando algum tempo, além do tempo disponível para o programa, mas isto é a análise de um ano inteiro. Este ano tem perspectivas, pelo que se vê, os últimos números e o relatório que faz a Comissão de Cooperação e Desenvolvimento Regional do Norte, mais positivos, esperantes até com, enfim, o maior domínio que existe, ou a maior defesa que existe relativamente à infecção, existem mais perspectivas de desenvolvimento para a região Norte. Não, concordam com isso? Isso tudo os estudos que nos aparecem, todos eles vão nesse sentido de que 2022 poderá na maior parte dos casos superar, pela positiva, superar 2021. Agora, não podemos esquecer que nós continuamos um bocadinho há grandes setores que, enquanto que os grandes setores, as grandes empresas continuarem a absorver, e isso foi feito pela CDRL, enquanto que o dinheiro que vem da Europa, a chamada bazuca, não é? Sim, continuar a ser absorvida pelas grandes empresas, e depois vamos falar daquilo que estávamos há bocado a dizer como é que estava-me a falhar, do nível médio da classe média. Do nível médio dos vencimentos. Se as pequenas e médias empresas não tiverem também acesso a esse reforço, a esse dinheiro, a todos esses montantes que são distribuídos, também continuamos igual. Continuam as grandes empresas a absorver grandes montantes e as pequenas empresas, muitas vezes, sem condições de acesso a esse mesmo financiamento, sem condições de crédito, no fundo, sem terem a possibilidade de se candidatar. É que ainda recentemente tivemos aqui um empresário local que referia essa situação. Mas ainda recentemente tivemos aqui um empresário local que falava exatamente dessa situação. Houve apoios, no caso das falhas ao trabalho, portanto, nas necessidades do confinamento e nos casos de infecção, naturalmente. Mas agora que são anunciados, inclusive pelas associações empresariais, fundos resultantes dessa chamada bazuca europeia, do PRR, um pequeno empresário local que refere que aqui provavelmente não vai chegar nada. Mas infelizmente a realidade é essa, e quando chega em condições que as nossas empresas não têm capacidade de competir com os grandes grupos para alcançar determinados dividendos financeiros. Porque nós, neste momento, o que acontece é que quem tem poder continua a poder a chegar ao saco,
digamos assim, à bazuca e continua a ser financiado, e sabemos que há áreas, porque a pandemia beneficiou também várias áreas económicas e trouxe bons resultados a algumas áreas económicas, farmacêuticas, a indústria alimentar, por aí fora, teve muitos benefícios. Agora, é preciso que a conjuntura não continue a facilitar o desenvolvimento das grandes empresas e a acabar com as pequenas e médias empresas, porque também temos, e Portugal é um exemplo disso, sem as pequenas e médias empresas. Mas não merece um sermão do Padre António Vieira, do Santo Agostinho ou São Francisco aos peixes, os grandes. Comem Santo António. Ou Santo António. Mas isso é verdade. Os grandes comem os pequenos. Pois ainda se fosse o contrário. E isto pode. Contrário. Mas 4 séculos depois isto pode-se. Mas não, aqui pode-se mudar. Pronto, nós passamos da análise da conjuntura internacional, aí ainda havia muitas coisas, não falamos da reeleição de António Guterres, que é para nós também um sinal positivo, não é? E havia outras coisas também que se passou falou-se do Afeganistão, a rendição dos Estados Unidos ao fim de 20 anos e em que estado de recessão. Não, estamos sujeitos, inclusivamente, a que se percam nacionalidades. Países que, por isso simplesmente, possam desaparecer. E outra coisa, por exemplo, também, outra o caso da Líbia, dos Estados Unidos, o caso do Afeganistão, podem desaparecer. A invasão do Capitólio do Congresso dos Estados Unidos. Já falámos disso aqui o ano passado. O ano passado já falámos disso na ocasião, porque tinha acontecido. Desgraça, não é? De facto, aqui depois temos a nível... Este ano podíamos fazer do aniversário, não? Havemos de falar aí de uma coisa muito importante, mas relativamente a isto que o Carlos estava a dizer, o Armando, digamos, está anunciado um acontecimento que para muitos, entre os quais eu me incluo, pode ser um fator de equilíbrio. Falaram aqui da região norte. Eu acredito na virtude da regionalização. Portanto, e está previsto, não sei porque, para 2024, haver o novo referendo à regionalização. Já houve, não teve sucesso. Pronto. Mas parece-me que isso poderia ser um instrumento. Nós já falamos aqui disto, isto é um dossiê muito complicado. Os espanhóis disseram uma vez, ali na Extremadura, mas vocês não têm regiões. Nós, enquanto não tivemos regiões, nós éramos uns desgraçados. Quer dizer, e aquelas regiões deram um salto depois que tiveram autonomia administrativa, etc. E se calhar não caíamos tanto para o mar. Não caíamos tanto para o mar. Eu vejo aí um extraordinário. Portanto, esse é um fator. E depois também o seguinte, é que as coisas não nos chegam, não caem do céu. Não caem do céu. E por isso o que tem que haver, e é isso que eu lamento, que não tenhamos aqui na nossa região, não tenhamos lobbies que lutem pela defesa e pela atração de benefícios, de investimentos a que têm direito. E isso... Mas temos a culpa não é só nossa. Temos. O Porto Norte. Eu lembro-me sempre de um exemplo... Há boas associações. Será discutido, o Armando está aqui, pode até discordar, mas eu tenho como um exemplo positivo o que se passou aqui relativamente a muitos projetos na década de 90. Mas havia, de facto, aí um gabinete liderado por um vereador que estava nisso, estava nessa luta, e foram conseguidas muitas coisas. É que hoje, se não tivermos uma task force para saber, mas estar com os olhos em Bruxelas, saber quais são as linhas de financiamento, de créditos, de apoios, não estiver a acompanhar ali permanentemente e em conjunto, quer dizer, nós precisamos ter aqui gabinetes e isto deve ser do que se falou aqui há pouco e foi também objeto de declarações aqui na rádio. Uma parte do que será o apoio para a construção de centros de saúde vem de fundos europeus. Pronto, mas aí está, é um exemplo, mas podia ser. Sim, hoje em dia não se consegue fazer nenhuma obra pública, digamos assim, sem o fundo europeu. A mim já não me preocupa tanto. Enquanto a dívida do Estado estiver ao nível que está, mas não me preocupa mesmo baixando o ano passado. O investimento do Estado, ou neste caso, o investimento
orçamento municipal. A mim já me preocupa mais o acesso das pequenas e médias empresas a esses fundos. Sim, porque o Estado, por si, já tem acesso a tudo e mais alguma coisa. E cada município também tem a obrigação de fazer esse trabalho e de conseguir esses fundos que estão disponíveis. Não é? Pois, isso, mas aí levava-nos a outras coisas. Mas que mais queria referir? Estamos a nível nacional, Zé Luís, e aqui tenho que dizer aqui uma coisa, quer dizer, do ano 2021, o acontecimento trágico que se passou em Portugal foi o chumbo do orçamento de 2022. Não deve haver 1% dos portugueses que compreenda como é que foi possível que isto acontecesse. Que uma crise política fosse colocada em cima de uma crise sanitária. Isso é de facto uma coisa que tem que nos fazer pensar. Esse chumbo do orçamento em 27 de outubro de 2021 é uma coisa que de facto, por quatro votos praticamente, não é? Quer dizer, é uma coisa, eu não sei. Aliás, mas o número de votos nem é significativo. Estamos a ver agora estes debates e nota-se que há um estado nota-se que não se aprendeu nada. Nota-se que não se aprendeu nada e que não se aprendeu nada com... De depressão, precisamente por isto que aconteceu. O Presidente da República disse isso muito bem. Todos dispensávamos mais uma eleição poucos meses depois de outras. Mas é o caminho que temos pela frente. Marcos, o Presidente da República foi um dos grandes responsáveis por este desfecho. Também acredito nisso. Ele, inclusivamente, deu logo a entender que ia haver eleições antecipadas. Não era a única hipótese. Exatamente. E mais. Inclusivamente, repare, cai um orçamento sem inclusivamente dar a oportunidade ao Governo de o discutir na especialidade. Agora, eu acho que em termos futuros, as coisas têm que mudar e nós temos que aprender com os erros. Foi um erro. Temos que aprender com os erros. E, por exemplo, eu tenho como opinião que nas próximas eleições do dia 30, se o PSD ganhar, o PS tem que mostrar uma cultura de Estado e apoiar o governo minoritário do PSD. Do mesmo modo que mas o Rui Rio só diz que vai há 2 anos. Mas do mesmo modo que se o PS ganhar, o Rui Rio, numa cultura de Estado e numa responsabilidade de Estado, deve viabilizar a governação. E era aquilo que deveriam ter feito nos Açores. O PS deveria ter viabilizado o governo regional dos Açores e, com isso, até se evitava a ascensão destes partidos antidemocráticos, como é o caso do Chega. Se nas próximas eleições... Mas não chega aí só por isso. Mas chegou. Sim, chegou. Eu há muito tempo que ando a dizer isto, desculpa-me, há muito tempo que eu ando a dizer isso. A notariedade do Chega deve-se ao PSD, ao PS e aos restantes partidos que sempre lhe deram a importância que não teve e que agora se calhar já tem. Pois, que agora tem. Não passará. Mas quando lhe convém, o Chega, quando convém, também ao António Costa, também o utiliza. Portanto, a questão está... Para mim, ninguém aprendeu, porque neste momento, se o PCP e o Bloco se entregarem nas mãos do António Costa, ele torna a aceitar igualmente. E nós, daqui a 2 anos ou para o ano, tornamos a ir. Já disse que não. Mas, meus caros, não é em termos. Mas pergunto-vos isto: não é em termos teóricos o que acontece? A tal estabilidade que todos pedem quando querem governar é de uma maioria absoluta. Porque, não sendo a maioria absoluta, o que acontece é que tudo é negociado e negociado. Muito bem, mas são acordos parlamentares. Mas o Parlamento existe precisamente para isso. Então isso é possível fazer. Mas não temos essa cultura, não é? Agora, não temos. Não temos essa cultura. Nós, inclusive, temos a cultura de exigir uma maioria absoluta, mas é para depois não dialogar.
Ora, isso também é verdade. Para depois não dialogar. Mas, ora, a cultura democrática é nós. É o diálogo permanente. Anos. Agora nós realmente não era hábito isso acontecer. Tinha-se por ideia que ou era maioria absoluta ou não era. Ou tudo ou nada. A maioria absoluta também existe na democracia e é perfeitamente legítima como outra qualquer. Agora, para governar. Agora, tem coisas, tem coisas positivas e tem coisas negativas. Que são os partidos do arco do poder e não podem mergulhar. Mas no dia em que os dois assumirem a responsabilidade, nós temos um bloco central. Pode não ser um bloco central. Pode não ser. Os extremismos, não é? Pode não ser um bloco central. Mas eu antes quero um bloco central. Eu antes quero um bloco central do que quero, por exemplo... Anarquia. Sim. Quero, por exemplo, e eu estou convencido... Do que quero, por exemplo, e eu estou convencido que estruturalmente o país... Mas o Bloco Central ou qualquer outra maioria... feita com um acordo assinado e escrito... Não é assinado, não é assinado, é discutido no Parlamento. No altar sagrado da democracia, que é o Parlamento. E cada um assume... Mas aí é o que se vê. O Rui Rio mas aí não se fazem negociações. Tem-me impressionado positivamente, hein? Eu, na minha opinião, acho que Portugal, o nosso país... só poderá melhorar estruturalmente no dia em que o PSD e o PS se entenderem. Porque aquelas alterações que é necessário fazer, quer na área da economia, quer na área da saúde, da educação, tem que haver um consenso entre o PSD e o PS. Não tenhamos dúvidas. Porque o PSD... Mas pergunto... Não, porque existem blocos, há os mas eu pergunto... e os trabalhistas, há os democratas e os republicanos. E de que vale nós estarmos dois... Mas, por exemplo, a Alemanha já não acontece isso. Ora bem, a Alemanha aí é que está. Mas a Alemanha já não acontece esse é que era o exemplo. Mas o exemplo na Alemanha foi CDU... SPD. Ora bem, e liberais. Aí está, mas olha o tempo que eles levaram, mas chegam a soluções sólidas. Pronto. E se calhar será o futuro. Se não se for por isso, não aprendemos. Mas lá está. E não falamos aqui na Angela Merkel, que é verdade. Que é um exemplo. Sim, é um exemplo, mas eu também me lembro de ouvir cobras e lagartos. É um exemplo da habilidade dela. Olha, basta lembrar uma frase dela. Os portugueses vão ter que passar por uma recessão, senão não recuperam mais. Eu também me lembro. Ela agora é muito. Toda a gente diz bem dela, mas também. E os gregos. No início havia muita reticência. Havia muita reticência. Nós não estamos na Grécia, mas seria bom perguntar aos gregos. Mesma forma como geriu a questão dos refugiados. Sim, mas eu não estou a dizer que não. Eu não estou a dizer, mas não fui eu quem mudou de ideia em relação a isso. Porque é prática e sabe que precisa de um gás russo para... Não tínhamos dúvidas. No para país a sua indústria. Precisamos de uma solução estável. Para além de estável, de criar estruturas que nos possam manter a segurança social e possamos daqui, quando formos mais velhinhos e tenhamos reforma, termos um ordenado ao final do mês. Precisamos de ter uma saúde, que olhe para todos e que acolha a todos e que não pense só em quem tem dinheiro pode se safar peço perdão pela palavra, mas no privado, e quem não tem que esperar pelo público, não. Essa é a política do neoliberalismo, não é? Mas deixem-me... E depois uma justiça. Mas podemos discutir aqui até em questão da saúde e do centro de saúde e tudo o que quiserem. Hoje já passa tempo, só mais 5 minutos para uma referência à Vieira do Minho. Ora, posso eu? Faz favor, uma referência à Vieira do Minho. Olha, mas antes disso, deixa-me fazer uma referência à que fizemos internacional, nacional, deixa fazer uma distrital que vamos ter a mudança de arcebispo. Então, vamos ter um novo arcebispo que vem lá de trás dos montes, e que é uma pessoa
digamos que está a gerar assim alguma esperança. Quanto ao Tavénia, muda de Bragança para Braga e tira algumas letras ao local, e um bocadinho mais abaixo na geografia. Mas para liderar uma forma de igreja que o Papa Francisco está tão empenhado nisso, que era a tal igreja sinodal, isto é, de aprender a caminhar juntos. E isso era muito importante, essa questão. Algo que os três arciprestes que aqui tivemos no Natal repetiram também. Disso. Mas isso é uma utopia e acredito pouco que isso venha... Mas vale a pena ter utopias ou não? Que isso venha a acontecer. Mas vale a pena ter utopias ou não? Sim, é evidente. Já tivemos o Concílio Vaticano II sem utopia e não resultou. E, portanto, utopia é o sonho. Mas vamos então a Vieira do Minho. Um minuto. Ora bem, em Vieira do Minho, portanto, houve as eleições autárquicas. Com os resultados que se conhecem. Há uma maioria absoluta e aí está o problema, que a maioria absoluta pode conferir estabilidade. Mas... Teoricamente é assim. É assim, mas não é um poço de virtudes. Estás a ver aqui a maioria relativa também não. Não é um poço de virtudes. E a maioria relativa é? Olha, eu tenho a experiência que tive na Assembleia Municipal no tempo em que havia vozes. De responsabilidade 4 vozes, quando tínhamos 4 vozes na Assembleia. Agora isto deve ser uma tristeza franciscana, estar numa Assembleia Municipal em que há uma oposição que apresenta uma proposta, faz chegar à mesa um pedido para que seja aceite uma proposta para discussão, para poder ser discutida. E nem sequer aceitam que seja aceite para ser discutida. Isso não é nada. Passa para a próxima sessão. É a proposta para a próxima sessão. A questão número 1, neste ano, é a questão do novo centro de saúde. Porque viemos a saber, no dia 1 de fevereiro de 2021, viemos a saber pela comunicação social que o novo centro foi anunciado, o novo centro de saúde, com terreno e financiamento garantido. Eu penso que 99% dos vieirenses não sabe onde é colocado o novo centro de saúde. Não acredito que saiba. E isto, eu quando há bocado falei do professor João Costa, é que eu, se fosse do governo e estivesse na Assembleia, fazia como quando quiseram demolir a escola primária, que eu e os colegas dissemos um movimento de oposição ao nosso presidente, que era do governo, não sei se o senhor fizesse isso, nós demitimos. A Assembleia tinha autonomia. E isso é de uma responsabilidade. Eu gostava de acreditar que ainda fosse possível evitar este erro histórico. Que não fosse cometido o mesmo que foi cometido há 30 anos. Mas não será possível, por exemplo, discuti-lo melhor? Não, mas a questão é, quando há 30 anos foi decidido colocar o centro de saúde naquela borda, ali junto do Hospital João da Torre, esses sim que são responsáveis e pensaram numa solução sustentável. Os que idealizaram o Hospital de João da Torre, ou quem idealizou a localização da escola, ou quem idealizou a localização do terreno dos bombeiros. Porquê? Porque tem garantias de sustentabilidade. E a sustentabilidade consiste nisto, em antecipar as consequências futuras das decisões presentes. Quem construiu o centro de saúde naquela borda não acautelou isso. E por isso, o que é que aconteceu? Não tem condições de poder ser expandido. Tem que ser destruído. E vai ser construído exatamente no mesmo lugar. Isto é um erro histórico. Eu sei que não temos o poder, só temos o poder de 4 em 4 anos. Temos o poder da indignação. Mas eu hei de até escrever isso, que estou como dizia o Antero de Quental, eu dizer a um governante, eu tenho que dizer isto é uma decisão tola, disse ele. Pelo menos que fique isto, que eu não seja conivente com uma decisão um erro deste tamanho. E, portanto, eu confio na Assembleia Municipal que alertem, que pensem, que não decidam, porque pode ser este próximo ano o ano em que se vai cometer o mesmo erro que se cometeu destruindo
a Casa dos Magistrados e construído o prédio Coutinho, ou como o antigo centro de saúde numa borda e agora é num canto. Mas esse centro de saúde durou 30 anos, portanto, é a vida de um edifício. Quantos durou, Carlos? E não está para ser demolido. Agora, só para concluir. A questão aqui, e julgo que não está a ser correta, a questão como está a ser colocada. Isto é, o sítio, o local, não é desconhecido de ninguém. O local do centro de saúde não é desconhecido. Espera-se que não. Toda a gente o conhece. Aliás, na minha freguesia ninguém sabe onde é. Está bem. Pronto. Não sei. Mas quanto aí, eu já não posso dizer nada. É uma questão de perguntar lá às pessoas porque é que não sabem. Tivemos ainda há pouco tempo, não vai há 6 meses, eleições autárquicas e campanha autárquica. Foi falado e foi debatido. Todos os candidatos foram contra a localização. Sim. Todos. Todos os candidatos foram contra. Exceto um, que foi o que venceu. Pois. Não? Então, e venceu com o voto do povo. Candidatos que não foi com outras manhas, digamos assim. Foi com o voto do povo. Não foi imposto nada a ninguém. Não foi, portanto, escondida a localização. A partir daí, mas dito isso, eu não vejo. Agora, eu posso dizer, eu não concordo. Pronto, muito bem. Agora, em relação a pôr tudo em causa, isso não. Daqui a pouco estamos a pôr em causa a democracia também, e que já quem está não pode decidir, quem está no governo não pode decidir. Mas dito isso, para concluir, perspectivas em Vieira do Minho. Enfim, a situação continuamos à espera da pandemia, com vacinação... Pelo centro de saúde, é evidente, concorde-se ou não com o local, é evidente que precisamos do centro de saúde, e é evidente que se o município puder substituir-se à obrigação do governo e dar uma solução para a saúde, até porque o mais tardar a partir de abril, dia 1 de abril, terá que assumir as responsabilidades na área da saúde. Portanto, fez a obrigação e fez aquilo que o povo pediu, que foi votar no programa do engenheiro Cardoso. Não é nada. Em relação à escola, a mesma coisa. É o que eu digo em relação ao centro de saúde. Em relação à escola, é exatamente a mesma coisa. É o exemplo de que o governo central trata uns como filhos, outros como enteados. É simples. É isso. E podemos, eu já disse aqui, podemos ver contratos assinados no mesmo dia em diversos concelhos. E o que é que foi feito? Depois desses contratos assinados, o que é que foi feito pelo Ministério da Educação, nomeadamente pelo Sr. Ministro da Educação, que se disponibilizou a estar frequentemente e a dar aquilo que os concelhos lhe pediram, e não estão muito longe de nós, enquanto que aqui cortaram e disseram não, e o pouco que deram, ainda sabe Deus como. Freire, só para concluir, se pudesse ser um minuto só. O que o Carlos está a dizer, eu compreendo perfeitamente, até porque ele também, se calhar, não podia dizer outra coisa diferente. Mas não é bem assim. Não é bem assim porque, já que se vai fazer uma obra... Mas brevemente. Já que se vai fazer uma obra, e não vamos ter uma obra igual tão cedo, que se faça bem, porque diz o ditado que aquilo que se faz mal dificilmente se endireita. Concordamos nisso, mas podemos... Mas eu disse que todos podemos discordar. Exatamente, temos que pensar nisso. Depois, os gregos sabem que os gregos foram os pais da sociedade, da chamada polis.
e eles incutiam a ideia do ideal de autarcia. O ideal de autarcia significa um local onde se deve viver bem. E esse é o papel de quem nos governa. É pôr as pessoas numa cidade a viver bem. É o chamado ideal de autarcia. O viver bem. Então, e há indicadores. Tem que haver indicadores para esse viver bem. Então vamos ver como é que nós estamos aqui a viver em Vira do Minho. Aqui há uns anos, quando se candidatou pela primeira vez, apresentou ali uma tarja, 400 empregos para Vira do Minho. Sendo assim, emprego sustentável, Vieira está no bom caminho e na fixação dos jovens. De qualquer maneira está. É isso que está a passar. Como na região, a baixar o número de empregados. Segundo o indicador, a educação. A educação, eu sei que podemos ter uma escola melhor, podemos ter, se calhar, um poder central mais atento, mas, neste momento, temos o que temos. Mas o que temos ainda está a ser mais enfraquecido, mais empobrecido, e aquilo não é estabelecimento de ensino nenhum. Aquilo, o que está a ser restaurado, é uma vergonha. Vocês vão ver se vocês admitem uma coisa daquelas numa casa vossa, e aquilo que está a ser feito de novo está a ser feito contra as regras. Sem haver isolamento. Mas é suposto que os serviços do Ministério se pronunciem sobre os projetos, não? etc. E agora, mas é suposto que os serviços se pronunciem sobre os projetos. Depois, a cultura. Outro indicador é a cultura. Que cultura? Que cultura? Um grande espaço que tínhamos aqui, que podia ser um elan para a cultura, neste momento está completamente desativado. Até a própria exposição permanente de Adelino Ângelo já não existe. A cultura faz falta. A educação faz falta. Mas não é só ali. O emprego faz falta. Mas não é só ali. Então, repara, eu olhando de uma forma fria e com alguma mágoa, o que é que eu vejo? Eu vejo uma política de poder, tal política absolutista, um poder absoluto, portanto, uma maioria absoluta, mas que deu numa política de poder, mas não numa política de valores. Não há aqui valores. Depois, uma governação, toda ela voltada para as eleições e não para criar futuro às gerações. Depois, uma coisa que eu lamento, e reparem que o atual Presidente da Câmara é uma pessoa que estudou comigo, é da minha geração. E regressou neste momento, Carlos, a Vieira do Minho, a ideia do é dos nossos ou não é dos nossos. Aquela famigerada ideia antiga de que aquilo é dos nossos e aquilo não é dos nossos. Neste momento, esta política está aqui implementada em Vieira do Minho. Mas não é só nesta, ou é? Mas não é só nesta, ou é? Mas, Armando, mas não é só neste grupo, é para os nossos se faz tudo e para os outros não se faz nada. Mas não é só aí. Segundo ponto, eu não sei, mas ele sempre me lembra disso. Um conselho com muita subsidiodependência. Um país. Um conselho, estamos a falar do poder local, não é? Um conselho com uma elevada subsidiodependência, não é? Onde se dá peixe, mas muito poucas canas. E nós precisamos de canas. Mais canas. Mais canas. E esta pessoa que conseguiu isto com trabalho, com mérito, se ele colocasse em todo este trabalho estes pozinhos, era uma boa governação. Mas não é uma boa que há bocado falámos da regionalização. Pode ser agora, com a passagem também da área social para a Câmara, que se possa melhorar alguma coisa nisso. Na Câmara? Para quê? Para controlar as coisas? Não, pronto, controlar tem que controlar eu. Todos somos unânimes em dizer que um euro gasto pelo município que é mais rentável que um euro gasto pelo governo. Pela administração central. Mas, desculpem, quer dizer, por uma questão de tentarmos concluir isto, assim, regulando as coisas, nós já passamos o tempo um pouco além do que é. Corta. E temos mesmo, não corta nada, não corta nada. E era agradável continuar a conversa. Nós fomos além do tempo limitado. Sim. E penso que se justificou. Agradeço mais uma vez a presença dos professores Marcos Fernandes, Carlos Alberto Gonçalves e Armando Ferreira, desejando-lhes novamente
um novo 2022, um bom ano novo de 2022, e também assim, que nos ouve com fidelidade e também à distância. Um bom ano de 2022 para todos. 2 a 8 dias. Obrigado. Vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.